Graça e paz, meus irmãos. Pastor Sandro falando com você aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca do Evangelho de João. Hoje vamos falar dos versos 15 ao 18. E a esse pequeno pedaço, essa pequena perícope, nós vamos chamar de o testemunho de João Batista. Tá bom? Então, verso 15 para vocês. João dá testemunho dele. Ele exclama: "Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim." Na versão Ara, ele diz: João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim." João Batista testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. Antes de o Senhor iniciar o seu ministério público, João já havia falado antes aos homens acerca dele. Lembra que nós estamos falando que João Batista ele é o precursor, É ele que anuncia a vinda de Jesus, Quando Jesus entra em cena, João então disse: "Era este que eu estava descrevendo a vocês." Que cena linda, Jesus veio depois de João no que se diz respeito ao seu nascimento e ministério. Ele nasceu 6 meses depois de João e se apresentou ao povo de Israel algum tempo após João estar pregando e batizando. Eu já falei isso naquela aula que eu apresentei João Batista, E mostrei aquele encontro de Maria com João, não é isso? Mas Jesus aqui então era anterior a João, ele era maior do que João, era mais digno de honra, pela simples razão de que ele era anterior a João, ele existiu desde a eternidade, é o Filho de Deus, tá bom? Vamos ao versículo 16. "Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça." Na versão da Ara vai falar: "Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça." Todos os que creem no Senhor Jesus recebem suprimentos de força espiritual da sua plenitude. Sua plenitude é tão grande que ela pode suprir os cristãos em todos os países e em todas as épocas. A expressão graça sobre graça ou graça em profusão aqui significa o favor misericordioso de Deus distribuído em fartura aos seus amados filhos. Nós já falamos também numa aula anterior a diferença entre graça e misericórdia, Vale a pena você assistir às aulas e você acompanhar desde o início para você entender toda a história, tá certo? Vamos aos versículo 17. "Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo." Na versão Ara diz: "Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." João contrasta o período do Antigo Testamento e a época do Novo Testamento. A lei foi dada por intermédio de Moisés, não como uma demonstração de graça, exigia que os homens obedecessem e condenava-os à morte caso falhassem. Onde isso não tem graça nisso, Contava aos homens o que era certo, mas não lhes dava o poder para fazê-lo. A lei foi dada para mostrar aos homens que eram pecadores, mas não os salvaria de seus pecados. O texto diz também: "Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." Ele não veio julgar o mundo, mas salvar os que eram seus inimigos. Isso é graça, o melhor do céu para o pior da terra. É muito importante entender que quando fala aqui que o Senhor Jesus ele fala: "Eu não vim para julgar o mundo", porque o mundo já estava julgado. Não é porque ele concordava com nada e ele passou a mão na cabeça de ninguém. Se ele tivesse passado a mão na cabeça de ninguém, concordado com os seus pecados, ele não teria ido para a cruz e não teria passado pelo que ele passou, tá certo? Então, ele não veio julgar o mundo, porque o mundo não precisava de julgamento, já estava condenado, tá bom? Por isso que ele fala aqui que ele veio para salvar os que eram seus inimigos. Portanto, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, tá bom? Isso é graça, como eu falei aqui. E aí, interessante que ele fala que não foi apenas graça que veio, por meio de Jesus Cristo, mas a verdade também. Ele disse a respeito de si mesmo: "Eu sou a verdade." Jesus era absolutamente honesto e fiel em suas palavras e ações. Não revelou graça à custa da verdade, Embora ele ame os pecadores, mas não ama os seus pecados. Tá bom? Jesus ele deixa muito claro para nós aqui, ele compreendeu que o salário do pecado é a morte espiritual e inclusive até morte física mesmo, Quantas pessoas morrem por fazerem escolhas erradas, escolhas que vão de encontro à vontade de Deus para suas vidas, Ele mesmo morreu para pagar
a penalidade da morte que merecíamos, mas para mostrar bondade imerecida a nós. Graça, né? Salvando nossa alma e nos dando um lar no céu. Nessa aula aqui, eu vou aproveitar esse gancho desse contraste que João Batista fez do Antigo Testamento e também agora do Novo Testamento, onde ele cita a lei de Moisés. A ideia é fazer você entender o que Deus tem feito com a humanidade e o quanto ele nos ama de fato, tá bom? Eu vou usar esse versículo 17 como uma referência para a gente, tá bom? E esse versículo 17 ele fala: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Eu quero trazer para vocês aqui uma ilustração da visão de Deus no micro e no macro, tá bem? A gente sempre pega a palavra de Deus e a gente acaba lendo um versículo isolado ou pega um post de internet isolado e aplica aquilo. Como, por exemplo, a pessoa ela fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E aí bota esse adesivo num carrão gigante. Ou então quando ela tem alguma conquista pessoal, alguma conquista material, né? Ela vai e coloca esse adesivo lá, faz uma foto e coloca lá: tudo posso naquele que me fortalece. E isso é completamente fora do contexto, né? E é necessário entender, ler 2 capítulos antes, ler dois depois, para entender todo o contexto ao qual foi aplicado aquele versículo, aquela frase, qual é o que aquilo quer trazer para você. As pessoas, às vezes, elas pegam isso. Eu até acho que eu dei o exemplo em alguma aula do camarada que ele nunca tinha voado, né, de avião, e aí ele vai pegar um avião ali, ele está morrendo de medo, né, e aí ele, naquele tipo de superstição, ele abre a Bíblia, né? Meu Deus, me fala alguma coisa aqui. Quando ele abre, ele lê aquele versículo, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Desespero total, ou seja, um texto fora do contexto, né? Ele deveria ter lido tudo para entender o que estava acontecendo ali, tá bom? Então, a ideia de eu usar esse versículo 17 aqui, eu vou trazer para vocês João ele cita a lei de Moisés, ou seja, ele está aqui na frente agora com Jesus, e ele vai voltar lá atrás, né? E o que isso tem a ver uma coisa com a outra aqui? E a Bíblia inteira, ela aponta para Cristo, né? E a Bíblia inteira está mostrando para nós o plano de salvação de Deus. Então nós precisamos entender isso bem. Por isso que nós temos essas aulas, nós temos gravado essas aulas para que você entenda, não é apenas uma escola bíblica para que você decore um texto, ou então você tenha, não, é para que você aplique isso ao seu coração, você entenda como Deus ele te ama, e desde o começo da história da humanidade, ele vem cuidando de você e vai cuidar até o fim, tá bom? Para isso, para poder fazer você entender essa visão micro e macro de Deus, eu vou usar uma das parábolas de Jesus, né, para que você possa entender melhor. O primeiro passo aqui, então, é explicar o que é uma parábola, né? Trata-se de histórias com elementos comuns da cultura daquele determinado tempo, né? Cujo objetivo era ensinar coisas sobre o reino de Deus. Uma parábola também é usada para ensinar valores morais, né? Tá bom? E éticos também, tá certo? Mas nesse caso aqui, então, a gente vai falar sobre o reino de Deus, tá certo? Quando João ele fala da lei de Moisés, ele nos leva lá para o Antigo Testamento, né? E nos dá a impressão que tudo aquilo que aconteceu não tem a ver com a gente, foi tão lá atrás, aquilo foi naquele tempo, né? Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus e aprendermos a enxergar não só um versículo pontual, mas o todo também, tá bom? A gente vai fazer isso agora, tá? Jesus está apresentando aqui, João Batista está apresentando Jesus, algo pontual, não é isso? Chega Jesus e agora esse que eu estava falando para vocês, é algo pontual. Mas o que tem aqui por trás, né, o tempo que ele vem anunciando tudo isso, ele cita os profetas lá atrás, não é isso? E agora ele mostra que Jesus está vindo para salvar, não é isso? E que você precisa se arrepender, né? Ele mostra também o que está acontecendo à frente, tá? E aí, nesse momento que ele está mostrando Jesus ali, ele traz à memória a lei de Moisés, ou seja, ele foi lá atrás, né? E vamos ver o que Deus está fazendo, então, o que é que acontece com essa ida para frente aqui para o Novo Testamento. Depois nós voltamos lá no Antigo Testamento, né? Na primeira aula, quando eu falei em João 1, né, era o verbo, no princípio era o verbo, né? E aí o verbo se fez carne. Eu fui lá atrás em Gênesis, lembra? Lá no comecinho da Bíblia, né? E poxa, como é bacana você ver isso tudo se testificando aqui no Antigo Testamento e tudo se cumprindo aqui no Novo Testamento. Para essa visão, então, micro e macro de Deus, eu vou usar a parábola
do bom samaritano. E ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Você que está começando agora a manusear a Bíblia, começando a entender, eu falei também sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é esse primeiro que a gente está estudando, tá certo? Então, se você voltar um pouquinho aí, né, lá devagarinho, sem pressa, você vai voltar um pouquinho e você vai encontrar Lucas, tá bem? Lucas no capítulo 10. E para nós começarmos aqui, eu quero ler os primeiros versículos que dão contexto a essa parábola que eu vou explicar. Então, veja, eu estou indo para os versículos anteriores para entender o contexto que foi aplicado à parábola, tá bom? É isso que a gente deve fazer sempre, tá? Dos versos 25 ao 29, o texto diz assim para nós. Você vai poder acompanhar aí na projeção, tá bom? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E então, Jesus prosseguiu dizendo, e agora sim, a partir do verso 30, na resposta de Jesus à pergunta desse homem, então, sobre quem é o próximo, nós temos a parábola do bom samaritano. Vamos ver o que Jesus respondeu aqui em Lucas 10, dos versos 30 a 37. E respondendo Jesus, disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele viu, passou para outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando em viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo mais que gastares na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tudo do mesmo modo. A pergunta de um intérprete da lei, um doutor da lei, né? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele deveria saber, né? Já que ele era um doutor da lei, né? Jesus diz: Guarde os mandamentos. Quais mandamentos? E ele responde, e quando ele responde amar o próximo como a si mesmo, ele questiona: quem é o próximo? Né? E Jesus agora conta uma história rica em detalhes, que no final das contas tem a ver com uma resenha muito simples, né? Próximo não envolve proximidade de parentesco familiar, não envolve necessariamente proximidade geográfica, não significa ser um vizinho ou um amigo, né? Mas proximidade aqui é aquilo que a gente pode chamar na linguagem de hoje como bola da vez. Aquela pessoa que está diante de uma necessidade, aquele que está perto de mim e eu posso fazer algo a respeito, né? Então esse é o próximo a qual se refere essa parábola aqui. Então toda a parábola visava responder essa pergunta e ela diz respeito a ajudar o próximo. E ao longo da história, o bom samaritano ficou conhecido por aquele que usa de misericórdia com os outros, né? Essa é a visão micro dessa parábola, né? Desse ensinamento que o Senhor Jesus traz ali, né? Que envolve ética, envolve moral, né? Ajudar o próximo ali, né? E aí, mas Jesus, ele poderia simplesmente ter dado essa resposta, uma resposta curta, que nós, como eu estou dando aqui, né? Mas ele dá uma resposta longa, que tem o objetivo de comunicar a resposta curta, mas também nos traz, puxa a nossa atenção para uma mensagem muito maior, uma mensagem
codificada, uma mensagem compilada, uma mensagem muito maior, tá bom? Jesus poderia simplesmente ter dito, alguém ia de viagem, mas ele está dizendo aqui, descia de Jerusalém para Jericó. Ele é muito específico, inclusive, em citar cidades que naquela cultura, no entendimento das pessoas que ouviram, eram muito simbólicas, né? Então, o que tem a ver isso com todo esse contexto maior que eu estou dizendo, essa visão macro, né? Então, nós vamos tentar compreender que Jesus condensou numa parábola todo o propósito eterno de Deus. E é muito bonito quando você vê na Bíblia, nós temos espalhado ao longo de toda a Escritura afirmações que nós precisamos juntá-las para conseguir enxergar o todo, né? E é como eu vou chamar isso de sistematizar as verdades, organizar essas verdades de maneira que eu vejo a ação toda se cumprindo. De vez em quando a Bíblia junta tudo isso num lugar só, né? Como essa parábola aqui do bom samaritano, para que a gente possa ver então essa macrovisão da revelação de Deus para nós. Por exemplo, Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo tenta distorcer a aplicação de um texto, né? Lá do Salmo 91, 11, quando ele fala assim, pula do bináculo do templo, porque está escrito aos teus anjos darás ordem a teu respeito para que ele te guarde. E Jesus respondeu, também está escrito. É como se ele dissesse, calma aí fera, né? Esse texto aí está fora do contexto, né? O que significa também está escrito. Você, hoje, como muitos fazem, como eu já falei aqui, você não pode viver dentro ter a teologia de um versículo só, né? De uma página só da Bíblia, né? É o todo que importa, né? Lá em Salmos 119, 160, diz que a soma das tuas palavras é a verdade. A soma de tudo é a verdade. Não de um versículo isolado ou de uma frase de efeito, absolutamente, né? Jesus, então, está dizendo, olha Satanás, essa afirmação que você está fazendo, levando por esse contexto, ela entra em contradição com o resto das Escrituras. Então nós precisamos ter a visão do todo. É aqui, e aqui nós temos um resumo disso. Essa parábola, como eu disse, ela fala de todo o propósito eterno de Deus. A criação do homem, a queda, o plano de redenção, do começo ao fim. Quando Jesus diz, descia de Jerusalém para Jericó, nós temos aqui um declínio geográfico. Nós temos em torno de 1.000 metros de diferença de altitude. Jerusalém tem lugares que estão acima de 800 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Era então sim um declínio literal, uma descida literal, mas também fala de um declínio espiritual. Jerusalém na Bíblia é visto como um lugar de bênção, enquanto Jericó é visto como um lugar de maldição. Então Jesus aqui ele está falando de um homem, esse homem representa a humanidade em declínio, a queda que acontece depois da criação. O que significa esses ladrões que o roubaram, o espancaram e deixaram meio morto? Né? É a ação de Satanás e seus demônios. Não é? O homem sem Jesus, ele está meio morto, né? Ele está vivo aqui, mas fora ele está morto, espiritualmente ele está morto, né? E essa é a ação de Satanás e seus demônios. Em João 10, verso 10, no versículo 10, diz, o ladrão vem apenas para furtar, roubar e destruir, né? Roubar, matar e destruir, Satanás, né? E o resultado do pecado é que a humanidade foi roubada daquilo que Deus lhe confiou. Ela foi ferida, não é? E aí esse declínio espiritual é o que está acontecendo. Aquele homem, claro que ele não estava morto de verdade. E não existe nenhuma maneira literal de alguém estar morto pela metade. Mas a Bíblia está usando aqui uma terminologia para dizer que aquele homem não podia se levantar por si mesmo, mas também mostra que a esperança não estava terminada ou encerrada. E essa era e é a condição da humanidade. Agora, duas pessoas que são símbolos religiosos passam por ele e não oferecem nenhum tipo de ajuda, tanto o sacerdote como o levita. Os dois são figuras religiosas, mas não ofereceram ajuda. A ajuda só vem na terceira pessoa, né? Como a gente viu no texto aqui, a terceira pessoa, que é quem? O samaritano. E quando você olha para a figura do samaritano, é muito interessante perceber que nós temos não apenas a chegada dele,
mas temos o início da ajuda que esse homem oferece, e temos também um período de ausência. Ele anuncia ao hospedeiro lá na hospedaria que ele vai ficar fora por um tempo e que ele mostra até a intenção de quando voltar. Ele diz: olha, quando eu estou te adiantando o teu trabalho e a gente acerta quando eu voltar. Isso mostra o que para a gente? Que é a terceira pessoa dessa história. Nós temos a primeira, o sacerdote, nós temos a segunda, o levita, né? E temos a terceira pessoa, o samaritano. Ele passa pelo caído e é quem o ajuda. Essa figura não só mostra a pessoa de Cristo, mas também mostra um período, né? Quando você olha para a história da humanidade, a Bíblia divide a história em 3 partes distintas. Nós temos Adão até Moisés, antes da lei. Lembra que eu falei, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, não é isso? Né? Nós temos, então, de Adão até Moisés, da criação, da queda do homem, né? Lá no Éden, até Moisés, antes da lei, um período. De Moisés até a primeira vinda de Jesus, um segundo período, né? Da primeira até a segunda vinda de Cristo, que nós entendemos a consumação de toda a redenção, né? O terceiro período, que é a segunda vinda de Cristo. Esses 3 personagens significam, então, períodos. No caso do samaritano, ele aponta para toda a obra de Jesus, tá bom? É importante falar aqui que, em primeiro lugar, que os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Jesus não usou essa figura por acidente. Ele está falando aqui algo que todo mundo entenderia, né? Lá em João 1, lá na primeira aula, né? João 1:11 diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, os judeus. Agora a pergunta é, por que os samaritanos não eram aceitos pelos judeus? Porque lá atrás, quando no reinado de Roboão, o problema todo começou ali. Roboão era filho de Salomão, neto de Davi, o reino se dividiu. As 12 tribos se dividiram em 2 reinos. Em vez de ser uma nação só, se tornaram 2, do jeitinho que Jesus gosta, né? 10 tribos compuseram o reino do norte, que era chamado Reino de Israel, e 2 tribos compuseram o Reino do Sul, Judá e Benjamim. O Reino do Norte, muito tempo depois, ele foi levado em cativeiro para a Síria. E Samaria, que era a capital do reino, então, ou seja, boa parte da Samaria, né, dos habitantes da Samaria, foram levados para fora. Né, dos que ficaram, houve uma mistura de cultura, de costumes, para destruir e enfraquecer o povo. Né? Como pela lei de Moisés, o judeu era proibido de se misturar com os demais, e isso aconteceu em Samaria, né? Os judeus começaram a olhar para os samaritanos, dizendo: olha, vocês são uma mistura de judeu com gentil, nós não reconhecemos vocês. Né? Essa mistura foi a razão dessa rejeição, tá bom? Agora Jesus, ele pega uma figura que fala não só que ele seria rejeitado pelo seu povo, né? Como lá em Efésios, por exemplo, em 2,14 diz: pois ele é a nossa paz, né? A qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ou seja, aquele que veio reunir em um só corpo judeus e gentios. Ele que funde ambos num só corpo. Ele oferece ajuda para o homem caído, e a Bíblia diz que aplica nas suas feridas azeite e vinho. São 2 elementos presentes na redenção. Lá em Tito 3:5, por exemplo, fala do lavar da regeneração do Espírito Santo, visto no óleo ou no azeite. E o vinho na ceia do Senhor representa o sangue de Jesus, que trata com os nossos pecados. Azeite e vinho, nenhuma dessas figuras é acidental. Nada que Jesus falou foi acidental, nada foi usado sem propósito. Agora, nos 2 períodos antes do samaritano, período antes da lei e depois da lei, a humanidade não pôde ser ajudada. Ainda que eram figuras da religião instituídas por Deus, o homem buscava a Deus, tinha relacionamento com Deus, mas o problema do pecado não tinha sido tratado. Por quê? A Bíblia diz que tanto o sacerdote como o levita, que são 2 figuras que aparecem nessa parábola aqui, desciam pelo mesmo caminho. Todas as pessoas que viveram nesses períodos estavam exatamente na mesma condição. Todos nasceram em pecado. É por isso que Cristo, quando se fez homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não vem com essa semente, a natureza do pecado.
né? O samaritano, o texto diz aqui para nós que o samaritano não está descendo pelo mesmo caminho, ou seja, não está em declínio. O texto diz que não diz que ele descia por esse mesmo caminho. Interessante que, embora fale isso dos outros, quando a palavra de Deus, no verso 33, fala do samaritano, fala que ele seguia em viagem. Algumas versões falam, estando ele em viagem, né? A verdade é que nós temos 2 períodos antes da vinda de Cristo, né? Que foi colocada como esses 2 homens, esses 2 personagens aqui, né? Antes da lei e na lei, onde a humanidade não foi socorrida, e só com a vinda de Jesus isso foi possível. Mas Cristo, ele apenas começa o trabalho. Ele entrega o homem caído aos cuidados do hospedeiro e deixa-o trabalhando no seu lugar, que é a hospedaria. Tá bem? O que isso nos fala? O que isso nos ensina? Alguém continua o trabalho que Jesus começou na sua ausência, né? Até que ele volte. Alguém continua fazendo esse trabalho. Foi por isso que Jesus, em João 14, 18, a gente vai chegar lá também, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. E ele disse também em João 14, 16, eu estou indo para o Pai, mas vou enviar outro ajudador. O hospedeiro é uma figura, é a figura do Espírito Santo que continua aquilo que Jesus começou. E outra coisa que nós podemos também entender é que ele tem um lugar de trabalho, a hospedaria é a igreja. Que coisa linda, né? Como é bonito. Eu falei sobre isso aqui no sermão do domingo, eu me emocionei e agora estou de novo emocionado porque como Deus é cuidadoso conosco, como Deus ama e como Ele é misericordioso, como Ele não nos abandona simplesmente. Ele ama, Ele vem cuidando do seu povo desde a eternidade, desde o comecinho de tudo. Ele vem cuidando do seu povo, Ele vem dando possibilidades das pessoas se voltarem para Cristo, né? Ele espalha o seu povo por aí para pregar o Evangelho, as igrejas estão abertas, né? Ele mostra, ele dá uma oportunidade, você se converte, o Espírito Santo passa agora a habitar em você, que é o hospedeiro que está tomando conta de você, na hospedaria, que é a igreja onde você serve, onde você está. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. E as pessoas ainda não conseguem entender o amor de Deus, né? Que coisa linda isso. Nessa parábola, o Senhor Jesus não apenas consegue instruir quem é o próximo, a bola da vez, né? Aquela oportunidade que surge, e isso nos mostra o coração que devemos ter, né? Um auxílio, misericórdia por todos, mas também resume todo o plano e o propósito eterno de Deus, falando da criação, da queda, dos períodos que antecedem a vinda de Cristo, porque todos eles são períodos de preparação, né? Deus provou ao homem a sua incapacidade de viver em obediência com uma natureza caída. É isso que o Antigo Testamento mostra para nós. Tudo isso é uma preparação para o grande advento da primeira vinda de Jesus Cristo, né? Que é o que João Batista estava anunciando. É o que ele tem feito aqui até agora, né? Onde o trabalho é começado até a segunda vinda, onde todo o trabalho será concluído. E até essa segunda vinda de Jesus, né, que está bem próximo pelos sinais que nós temos visto, né, o hospedeiro está tomando conta da gente, cuidando de nós. Que coisa fantástica, né? Isso nos ajuda a enxergar o quadro todo, o começo, meio e fim. E isso nos ajuda a ter uma percepção melhor de tudo o que vem sendo tratado e trabalhado ao longo das Escrituras, não só de um versículo pontual ali. Eu puxei essa parábola aqui para que você pudesse entender, né, ver como a Bíblia está totalmente ligada, não há nada solto, né? E por fim, concluindo aqui, o verso 18 que diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Nahara vai dizer para nós, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus é Espírito, portanto, invisível. Ele não possui corpo, né? Embora tenha se revelado aos homens no Antigo Testamento em forma visível de anjo ou de homem, essas aparições não revelaram como Deus realmente é. Eram aparições meramente temporárias, escolhidas por Ele para falar ao seu povo. O Senhor Jesus, porém, é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho único de Deus. Não há outro Filho como Ele. Ele sempre ocupa e ocupará um lugar de intimidade especial com Deus Pai. Mesmo quando Ele esteve aqui na terra, Ele era um com Deus e semelhante ao Pai.
essa unidade abençoada revelou completamente aos homens como Deus realmente é. Quando os homens viram Jesus, eles contemplaram Deus, ouviram Deus falar, sentiram o amor e a ternura de Deus. Os pensamentos e as atitudes de Deus para com a humanidade foram totalmente reveladas por Cristo. Totalmente reveladas por Cristo. Que Deus abençoe você para andar nessas verdades e até a próxima aula. Deus te abençoe.